Minas nasceu aqui. A série em homenagem aos 300 anos de Minas Gerais traz hoje a história das revoluções em Ouro Preto, antiga Vila Rica. Uma delas é a sedição de Vila Rica, que culminou na criação do estado. É imperdível. No dia 28 de julho de 1720, nascia aqui Minas Gerais. O Arraial do Ouro Podre, hoje Morro da Queimada, aqui em Ouro Preto, foi palco de uma das primeiras revoltas contra os impostos que eram cobrados pela coroa portuguesa no período colonial. Felipe dos Santos, ícone do movimento, liderou a revolta contra o Conde de Assumá, governante da capitania das Minas, que por sua vez recebeu os revoltosos para negociar, mas a postura nada mais era que uma estratégia para posteriormente atear fogo na vila, que é esse local onde nós estamos aqui agora. Por isso hoje o bairro é conhecido como Morro da Queimada. Mas mesmo diante do fracasso dos revoltosos na época, algo muito importante aconteceu: a separação das capitanias de Minas e São Paulo em julho, criando assim, em 2 de dezembro de 1720, o estado de Minas Gerais. Outro grande marco para o estado foi a Inconfidência Mineira, onde mais uma vez Ouro Preto foi a protagonista. Em meados da década de 30, o então presidente Getúlio Vargas ordenou que os restos mortais dos participantes da Inconfidência degredados para a África fossem trazidos novamente para o Brasil. Era um momento onde o resgate da história brasileira se tornava prioridade. E o local escolhido para depósito dessas relíquias só poderia ser Ouro Preto, aqui no Museu da Inconfidência. Entre os integrantes estavam os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A Inconfidência pretendia conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Entretanto, o movimento não aconteceu. Joaquim Silvério dos Reis delatou a conspiração em troca do perdão de suas dívidas. Em resposta, a coroa portuguesa prendeu os denunciados. A maioria dos envolvidos foi condenada ao exílio na África. Tiradentes, apesar de ter papel secundário no movimento, foi o bode expiatório. Ele foi enforcado e as partes do seu corpo foram expostas em várias cidades. Tal medida visava reprimir outras possíveis revoltas na colônia. Mesmo não promovendo a adesão e a mobilização dos demais centros da colônia, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento em direção à independência do Brasil. E graças à sedição de Vila Rica se criou o primeiro momento, para que chegássemos à Inconfidência Mineira e o que ela representou para os ideais de liberdade do nosso país. A antiga Vila Rica foi a capital de Minas Gerais durante todo o século XVIII e XIX, ocupando o lugar da cidade de Mariana. Isso devido à sua importância econômica e social. Inclusive, passou mais tempo como capital do que a atual Belo Horizonte está. Durante muito mais tempo, Ouro Preto foi a capital de Minas Gerais do que Belo Horizonte. E mesmo quando há a transferência da capital, série de motivos, porque Ouro Preto não comportava mais o crescimento de uma cidade, Ouro Preto passa a ser alvo de um interesse cada vez maior, não só do governo federal, mas também mundial. Então a gente tem aí já na final da década de 1920, as primeiras leis para preservar Ouro Preto. Em 1933, Getúlio Vargas eleva Ouro Preto a cidade monumento nacional. Na década seguinte é criado o Museu da Inconfidência, o turismo começa a crescer de uma forma exponencial. Isso tudo é declarado em 1980, quando Ouro Preto é declarada a primeira cidade brasileira Patrimônio da Humanidade.